Mesmo sendo um dos desertos mais áridos do planeta, o Atacama abriga uma vasta biodiversidade e muitos dos seres que vivem aqui não são encontrados em outro lugar do mundo. Deserto do Atacama. O Oceano Pacífico se choca contra a costa áspera, corroída e ressecada. As ondas quebram contra os penhascos como mundos que se colidem com uma força inebriante. Dois universos igualmente potentes, igualmente poderosos e antagônicos. Aqui, o Oceano Pacífico é frio e fértil. As correntes marinhas, que quebram contra as margens do Atacama, são ricas em vida marinha. Os cardumes de peixes se alimentam dos nutrientes transportados pelas correntes. E eles atraem outros predadores para esta área. Tubarões, atuns e golfinhos perseguem as grandes aglomerações de pequenos peixes. Aves marítimas e focas se reúnem às margens à espera do momento de atacar. Entre dois mundos tão divergentes, na área que separa a zona de arrebentação e a vastidão oceânica, habitam os leões marinhos, que aproveitam o ambiente mar e terra para desfrutar de uma vida quase pacata. Este mundo híbrido se expande terra dentro de forma inesperada. O deserto do Atacama, que começa nestas costas inóspitas, tem apenas 180 quilômetros de largura. Em uma região distante, a 3.000 quilômetros de altura, encontra-se também água salgada. As lagoas, que se formam em depressões rochosas, se abastecem do derretimento de neves, mas o sal é proveniente de antigos depósitos marinhos quando o terreno ainda era submerso antes da formação dos Andes. Podemos dizer que estas lagoas salinas são resquícios de mares primitivos. Algumas espécies que habitam essas lagoas são tão antigas quanto o próprio ambiente. Como essas moscas. As moscas de salmoura são capazes de nascer e se desenvolver em um ambiente hipersalino. As moscas são um tesouro.
Estes insetos são uma fonte crocante e preciosa de nutrientes em um ambiente hostil e escasso. Nesta paisagem, não há alimento que não seja mosca. Em totalidade, as toneladas de moscas aqui presentes se tornam uma biomassa fundamental e indispensável para sustentar a cadeia alimentar do deserto do Atacama. O deserto é um ambiente de condições extremas que desafiam a permanência e a resiliência da vida. Aqui sobrevivem apenas os mais fortes, mais resistentes e os seres que são capazes de suportar o clima árido e as temperaturas extremas. E sempre há demonstrações de superação, como a do lagarto Liloemus fabiani, uma espécie exclusiva de São Pedro do Atacama, um pequeno ser deste enorme deserto. O lagarto é um réptil heróico. Suporta o calor, a aridez, a radiação solar e sabe desfrutar dos escassos recursos nutritivos como ninguém. Capturar moscas no ar é uma atividade simples, mas suas habilidades vão muito mais além. Conseguem se alimentar bem porque são ágeis e rápidos. Saltam, correm e, quando necessário, caminham pela água. Sua existência depende diretamente da presença das moscas. Estes lagartos vivem em pequenas frestas que se abrem perto das lagoas. Os machos são bastante territorialistas. As disputas entre eles por espaço são constantes. Demonstram rivalidade, se aproximando e inflando seus corpos. Quando não se sentem capazes de vencer e acham que o adversário é muito forte, travam uma batalha de poses, olhares e de gestos provocativos. Mas basta o voo de uma mosca para acabar com toda a atenção. Cada macho regressa ao seu território até que uma fêmea atrevida chega se insinuando. As fêmeas circulam sem se importar com as fronteiras territoriais e são desejadas constantemente. Quando estão sexualmente receptivas, elas fazem uma dança provocativa para os machos.
Apesar do intenso desejo entre eles, parece que não é hora de romance. E de novo, uma mosca é capaz de acabar com o clima. Comida acima de tudo. Este lagarto do Atacama não é o único caçador das moscas da salmoura. Elas têm outros predadores. Vindas dos oceanos, algumas aves se adaptaram ao ambiente implacável deste deserto infernal. O alfaiate monitora a superfície da água e capturam insetos com seus bicos únicos. Os calidris exploram as superfícies, capturando seres quase invisíveis. E as ligeiras batuíras correm pelas margens com infindável energia. Estas aves são velozes por natureza desde o dia que nascem. Sob tutela de seus pais, circulam pelas margens da lagoa. Graças à visão extremamente aguçada, as batuíras são capazes de detectar a mais sutil presença de alimento. Desde muito pequenos, aprendem a capturar as moscas mais ligeiras. As lagoas salinas do deserto abrigam mais vida do que se esperaria. Pois é um ecossistema inóspito, com muito sal e temperaturas extremas. Entretanto, os flamingos grandes dos Andes são encontrados apenas nesta região do mundo, em seu lugar favorito, nas lagoas salinas a mais de 2.000 metros de altitude. Este lugar tão inóspito é o lar docilar destes flamingos. Durante horas, os flamingos remexem o solo lodoso com suas patas e filtram a água com seus bicos para capturar algas. Mas, de repente, algo acontece. E a comida não é prioridade. Algo no ambiente e em seu corpo sinalizam que há algo mais importante. O fervor, causado pelos hormônios reprodutivos, se sobressai. Os flamingos dos Andes começam a se olhar e a mover o pescoço compassadamente. A vida desta espécie é pausada pelo coletivo. As migrações, o cio, a reprodução, são vividos simultaneamente pelo bando. Em poucos instantes, começarão a performar uma dança perfeitamente sincronizada.
As lagoas salinas do deserto se tornam, por alguns minutos, palco de uma dança simplesmente hipnotizante. E, inesperadamente, em questão de segundos, esquecem o que aconteceu e voltam a se alimentar normalmente, como se nada tivesse acontecido. As lagoas salinas no coração do Atacama, no meio dos Andes, onde dançam flamingos, são resquícios de antigos oceanos. O deserto do Atacama, o deserto mais árido da Terra, tem apenas 180 quilômetros de largura e mais de 1.600 quilômetros de extensão, abrangendo uma área tão grande quanto a da Islândia. No vasto deserto do Atacama, em altitudes ainda mais elevadas, a 4.000 metros do solo, as carquejas se concentram em construir seus ninhos flutuantes. É um trabalho árduo, mas elas são trabalhadoras zelosas e cuidadosas. São animais tão ariscos que não vão permitir que nada desconhecido se aproxime de seu ninho, nem mesmo as gaivotas, que parecem ter interesse em ocupá-los. Viver nesta altitude, com pouca água, é para poucos. A vicunha é uma das poucas exceções. Por ser um camelídeo, sua resistência à aridez, ao frio e ao calor é compreensível. As vicunhas são os menores camelídeos do mundo. Porte delgado e elegante, com compridos pescoços e pernas finas. São até semelhantes aos seus vizinhos flamingos. Seu equipamento de sobrevivência para este ambiente extremo consiste em sua densa pelagem. Elas contam com uma pelagem que permite a sobrevivência da puna, entre 3.500 e 4.500 metros de altitude. É um revestimento composto pelas fibras de lã mais finas do mundo, que emaranhadas criam uma pelagem densa e impermeável que a protege dos ventos frios e chuvas. Apesar da sua capacidade de adaptação,
As vicunhas, diferentemente dos camelos, precisam de água diariamente e por isso vivem perto dos córregos ou das lagoas da Puna. A Puna é um bioma composto por planícies semiáridas que fazem parte do Atacama e abriga as vicunhas e alguns outros poucos animais de porte médio, como as emas. Aparentemente, emas e vicunhas compartilham alimentos de forma pacífica. Mas as vicunhas são seres curiosos, um pouco mais do que as emas podem tolerar. A curiosidade de uma jovem vicunha se torna uma ameaça para os filhotes de ema, que não têm opção senão correr e se proteger nas asas do pai. Apenas quando o perigo vai embora, a família continua com a sua atividade diária. Buscar alimento na vegetação baixa e escassa do deserto. Apesar das aparências, aqui há mais vida do que o esperado. O deserto do Atacama se divide em múltiplas facetas, desde a costa até a Cordilheira dos Andes, salares, picos enevoados, vulcões, depósitos de areia, dunas e solos rochosos. Cada um destes ambientes é propício para ser colonizado por diferentes seres. Incluindo os bandos coloridos e barulhentos de papagaios da Patagônia, que constituem lares nessas paisagens áridas. Os papagaios da Patagônia sabem aproveitar as vantagens oferecidas pelo ambiente hostil, por isso habitam biomas semiáridos, onde consomem sementes e pequenos frutos. Aqui estão em vantagem, porque competem apenas entre si. Porém, durante o verão, quando estão na época reprodutiva, as brigas e tensões entre si aumentam significativamente. Apesar dos desentendimentos, estes moradores do deserto vivem em comunidade. E também criam em comunidade. Os papagaios da Patagônia buscam frestas em barrancos para escavar com seus bicos um grande emaranhado de cavernas. Cada casal faz sua própria gruta
mas sempre próxima dos vizinhos. Assim, todos vigiam a cidade de pedras. No deserto, há poucos lugares para fazer de esconderijo. Aqui não há árvores para abrigar ninhos e nem troncos ocos que podem ser usados de abrigo. Não há onde esconder-se do sol implacável. Ou há? Os papagaios da Patagônia compartilham a sombra disponível para se protegerem. Os habitantes do Atacama têm apenas uma única opção para se esconder do calor e dos predadores. Aqui, no deserto, tudo está constantemente exposto. A segurança e a intimidade devem se restringir às suas tocas. Em uma área segura, uma colônia de abelhas apresenta muitas semelhanças à estrutura da comunidade dos papagaios. As abelhas possuem corpos coloridos e pelos e voam ao redor de sua pequena colônia. Estas abelhas vivem juntas, mas não reunidas. Cada uma tem seu próprio abrigo, um lar separado, cavado individualmente. Durante grande parte do dia, as abelhas escavam o terreno e se resguardam em seu interior, onde as fêmeas preparam os ninhos para a reprodução. As fêmeas trabalham sem parar e escavam uma quantidade enorme de terra, em comparação ao seu tamanho. As atividades da colônia cessam apenas durante as horas mais quentes do dia. Os machos, que possuem uma coloração acinzentada, estão sempre perto das escavações. Como se estivessem à espreita, e realmente estão. Os machos circulam em busca de alguma fêmea. As fêmeas estão em menor quantidade e se tornam muito disputadas. Quando se atrevem a sair das tocas, os machos se aproximam assertivamente para acasalar. O ato, desprovido de afeto, gera um campo de batalha entre muitos candidatos. Cada vez mais machos se unem ao frenesi da competição. A fêmea se converte em um prêmio momentâneo para os que sobrevivem à batalha em busca do direito à reprodução. Alguns competidores, esgotados, morrem sob o sol ardente do Atacama. Em outra parte do deserto, nas galerias subterrâneas, habitam outras criaturas. O único lugar possível para se esconder do calor ensandecedor é abaixo do solo, mas os degus se fazem presentes com frequência na superfície.
Estes roedores escavam o subsolo nas áreas de mata do deserto. Quando saem das tocas, o ambiente os provém com sombra, comida e abrigo. Os degus são animais insaciáveis. Prezam mais pela quantidade de comida do que de qualidade. Por isso roem todo tipo de matéria orgânica. Mas os frutos são o seu verdadeiro banquete. Nos galhos acima se formam fartas sementes. Cada vez que cai uma, os roedores correm para recolhê-las. Assim que se apropriam da comida, voltam para o subsolo para desfrutar da deliciosa refeição enquanto se protegem dos predadores e do sol. Em uma área igualmente inóspita, até mais seca e infértil, se encontra outro roedor do subterrâneo. Abaixo do solo, castigado pelo sol incinerante, ao entardecer e com as temperaturas amenas, aparecem os Spalacopus cyanus. Estes roedores são animais hiperativos, que saem de suas galerias subterrâneas ao entardecer para desfrutar de um calor ameno e energizante em seu momento de repouso. Aproveitam o ar fresco e o restante da luz do dia. Eles passam o dia escavando em busca de raízes e bulbos que extraem e roem com seus gigantes dentes incisivos. Mas o descanso dura pouco. Antes que o sol se ponha, é hora de voltar ao trabalho. Reforçar a toca, buscar outro bulbo e cavar mais e sempre mais fundo. Porque logo a noite cai. Entre os territórios rochosos do Atacama, nos lugares mais distantes e inacessíveis, ainda podemos encontrar com as chinchilas. As chinchilas são mamíferos roedores, que quase foram extintas para a extração de sua pele.
Estes charmosos roedores são notívagos e buscam alimentos disponíveis quando o sol se põe. Sua pele forma uma proteção imbatível contra as baixas temperaturas. Depois de comer, nada melhor do que um banho de areia. A pelagem das chinchilas é a mais espessa de todos os mamíferos do mundo. São 20.000 pelos que crescem por centímetro quadrado. Não existe nada melhor. Para cuidar de sua pelagem macia, lustrosa e quente, toda noite elas tomam banhos de areia que ajudam a manter o pelo limpo e afofado, impedindo que se embarace. A eficácia protetora da pelagem da chinchila depende muito dos cuidados que recebe. O frio é uma constante nas áreas de altitude elevada e no interior do Atacama. O clima nas áreas menos elevadas do deserto é mais ameno e um pouco mais úmido. Aqui, as nuvens chegam do mar e encobrem picos e colinas, fornecendo recursos hídricos. Isso permite que cactos e arbustos floresçam e que outras plantas sobrevivam por mais tempo. O beija-flor do Atacama se deleita com o florescer dos cactos. Se alimentando do néctar, sabendo que em poucos dias esta refeição não estará mais disponível. Apesar das adversidades, este momento é de pura abundância no Atacama. E é nesta época quando o beija-flor gigante escolhe se reproduzir. Construiu seu ninho em uma torre fortificada, um cacto revestido de espinhos. Do alto de sua fortaleza, a fêmea, que mal cabe no ninho, vigia o ambiente e choca seus pequenos ovos. O beija-flor gigante é o maior colibri do mundo, chegando a mais de 20 centímetros de comprimento.
Por ser tão grande, seu metabolismo é mais lento do que o de outras aves similares e só consegue bater as asas 10 vezes por segundo. As regiões mais baixas e quentes, nas quais crescem cactos e arbustos em abundância, não servem de morada apenas para o beija-flor gigante. Aqui também mora outro ser enorme do deserto, outro camelídeo. Próximo da costa, os cactos e a mata baixa formam uma paisagem uniforme e seca. Este é o lar dos guanacos, lhamas selvagens especialistas em sobreviver no clima mais sufocante, localizado perto da costa. Há lugares no Atacama que não recebem chuva há mais de 400 anos. No entanto, os guanacos buscam áreas para transformar em lar e cuidam como tal. Suas patas, ao tocarem o solo, não causam danos à vegetação, apenas marcam a terra. Na hora de comer, também são cuidadosos. São capazes de arrancar pedaços de plantas duras e espinhentas, sem arrancá-las nem danificá-las, com um movimento contínuo dos dentes, permitindo que a vegetação se recupere. A vida harmoniosa entre os guanacos e o deserto é ótima, mas não garante que todos os habitantes possam sobreviver. Porém, a morte é uma boa notícia para a raposa colorada. Estes mamíferos percorrem a costa e as adjacências em busca de comida. A raposa colorada é o predador mais abundante do deserto. É capaz de caçar pequenos guanacos, mas é uma tarefa trabalhosa. E o coice de uma fêmea grande pode ter consequências sérias. Então, ela se contenta com os insetos. Mas, como boa oportunista, sabe que o cheiro pútrido de um cadáver significa que pode se saciar facilmente. Algumas raposas já passaram por aqui. Sem dúvida, este cadáver de guanaco tem sido comido há dias e a carne restante é escassa e seca. O resto de carne disponível gera uma disputa de poder e hierarquia. E como geralmente acontece, o mais forte sai vitorioso. Aqui tem fila para comer e o líder é o primeiro.
Depois de comer e do acerto de contas, nada melhor do que um bom descanso na sombra. A brisa do oceano encontra a pelagem das raposas. Ali perto está o início de tudo, o gélido oceano, que acompanha o deserto e envia um sopro de ar fresco para a raposa sonolenta. Neste mesmo sopro, voa um urubu e observa as ondas que se quebram contra a costa árida do deserto. Os urubus encontraram outra carcaça. Vítima de mais uma disputa por poder, por status e por privilégios reprodutivos. É um lobo marinho macho que perdeu a luta para seus adversários e contra as correntes marinhas. O cadáver foi arrastado pelas ondas e depositado sobre as rochas. E é um presente para os urubus. Um pouco abaixo, na zona de arrebentação, os jovens machos seguem em disputa. Se batem, se mordem, gritam e lutam para manter sua posição. A agressividade entre os machos cresce dia após dia, e a tensão é enorme na comunidade que habita a área entre a abundância do oceano e escassez do deserto. Dois mundos que parecem opostos, mas que se complementam. Desde os picos dos Andes até a costa, o Atacama se desdobra entre pastagens e desertos das mais diversas cores e texturas, e que abrigam os mais variados moradores, cada qual vivendo em seu deserto particular.